Olá, bem-vindos às Diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. O nosso convidado é ativista, escritor, influenciador digital, palestrante e estudante de psicologia. Ele tem mais de 100 mil seguidores, como Marcelo Meninim, Instituto Jô Clemente, Thiago Castro, Paulo Liberalesso, Luciano Lacerda, Janara Sack, é assim que pronuncia? Janara Sack, esposa do Cássio, ex-goleiro do Corinthians, Fátima Dequanti e autista alvinegro, entre outros, já que ele é corintiano roxo. Estragou tudo, Wallace, agora estragou. Tinha que pôr Corinthians no... Brincadeira. Wallace, estamos falando de Wallace de Lira. Muito obrigado por ter vindo aqui para compartilhar e dividir tanto conhecimento. Como é que começou a sua jornada nas redes sociais e o que te motivou a criar conteúdo, se expor publicamente? Bom, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né? Teve alguns empecilhos até chegar, mas deu certo para chegar aqui. Agradecer também a todo mundo que está participando aqui também, é extraordinário. Em relação à minha jornada no ativismo, eu comecei através de orientações terapêuticas, né? Porque eu sempre falava para minha psicóloga, né? Olha, eu me sinto assim, eu tô meio mal e tal, e eu falava pra ela sobre as pessoas que eu acompanhava nas redes sociais, né? E aí ela pegou e falou, por que você não usa também as redes pra desabafar? E aí eu pensei, lógico, por uns dias, até tomar a decisão de tornar o meu diagnóstico público, porque antes ninguém sabia, só eu e minha família. Aí quando eu tornei ele público, deu um boom, né? Mas você tinha medo do quê? Eu tinha medo do julgamento das pessoas, né? E aconteceu mesmo de muitas pessoas se afastarem, aconteceu de muitas pessoas terem medo da minha reação. Sério? Mas ali foi um teste que eu tava fazendo, né? Pra saber como seria se eu realmente começasse a falar sobre autismo, né? Uhum. Teve gente maldosa que falou besteira, obviamente, mas eu decidi começar a desabafar nas redes sociais, comecei com vídeos simples, e aí as minhas redes foram crescendo assim, chegando muitas mães, muitos autistas também, e deu um boom assim, de uma hora para outra, porque eu acredito que o meu crescimento no ativismo foi muito precoce. Por exemplo, tem pessoas que estão há 6, 7 anos e não tiveram esse boom que eu tive nas redes sociais. Então eu acho que eu cresci de forma muito rápida até. São sempre declarações suas, é posicionamento seu, é o que você acha do autismo, da comunidade, etc. É isso que você fala nas redes sociais? Olha, eu levo muito em conta, né, muito em consideração a opinião das outras pessoas hoje em dia, porque Calma aí, depois. Hoje em dia eu me tornei um ativista, então eu tenho que levar em consideração as distintas opiniões das pessoas, né? Mas eu sempre tomo a decisão final a respeito do que eu falo, a respeito do que eu posto. Não, mas quando você começou falando de você, desabafando e tal, foi isso? Isso, foi. E falando sobre autismo, que você tinha descoberto e tarará, tarará. Isso, eu comecei falando sobre mim, exclusivamente sobre mim, ali era só eu e eu mesmo. E aí foi crescendo dessa forma. O que é preciso para ser um influencer de sucesso? Cara, eu não sei responder porque eu vou dar um pitaco aqui, mas eu não sei responder porque é o seguinte, como eu disse, né? As minhas redes, elas cresceram muito rápido e eu considero particularmente não um fenômeno, mas algo raro, porque é difícil você crescer uma rede social. Eu não sei se foi muito por conta do meu conteúdo, que era bom, ou se é porque muitas pessoas, assim, em torno, né, acabaram divulgando, né? Muitas pessoas que eu gosto, algumas pessoas com mais seguidores ainda acabaram trazendo seus seguidores para mim, né? Então, eu acho que a fórmula é ser você mesmo e
uma hora vai engrenar, outra hora pode ser que não engrene um conteúdo ou outro, mas eu também sou muito proativo, né? Eu já deixo o que eu faço. Eu tenho uma vida muito corrida, mas eu já deixo lá uns 30 conteúdos prontos, então eu só vou soltando só. Todo dia você vai soltando Todo dia eu vou soltando às vezes eu não solto pra deixar o algoritmo comer um pouco o resto dos conteúdos, né? Engolir um pouco o resto dos conteúdos, dar aquela mastigada. Então eu solto conteúdo todo dia praticamente. Acho que constância é importante. Mas não teve fórmula? Não. Quais são os seus maiores medos? Eu tenho muitos medos, mas o mais crucial, assim, eu acho que é utilizar o cordão do autismo, né? O que é algo que não era para acontecer. Porque é um direito meu, né? É um direito de todos os autistas. Então, e eu uso ele somente. Hoje eu uso justamente por conta das pessoas serem ignorantes mesmo. Porque se eu tô com o cordão ali, a pessoa já não me enche o saco. É um direito meu me sentar num assento preferencial, pegar uma fila prioritária. Só que eu já não me apego mais a isso. Eu só quero ficar em paz e quero que me deixem em paz. Mas o meu maior medo sempre é utilizar o cordão. Mas as pessoas olham de cara feia, assim, de lado, assim, meio de lado? Eu já percebi alguns olhares de cara feia, já percebi algumas pessoas curiosas também quanto a isso, mas eu acho que o meu maior medo, assim, por exemplo, já teve vezes que pessoas ficavam fazendo comentários assim esdrúxulos, tipo... hoje todo mundo tá utilizando esse cordão, que não sei o que. E eu até entendo também, porque parte da comunidade acabou banalizando o cordão do autismo a ponto O próprio autismo, né? Exatamente. Tudo é autismo. A ponto de, tipo assim, a gente utilizar o cordão e ser hostilizado. Exato. O que te incomoda mais no autismo, Wallace? Olha, eu acho que a condição ela é muito complexa, né? Ela afeta as pessoas de formas bem abrangentes, mas se fosse para mim citar algo que incomoda muito são as comorbidades que vêm junto com o autismo, porque se fosse somente o autismo em si, eu acho que a gente poderia lidar com a sociedade, que seria o único problema. Mas nós temos barreiras também que são, como é que se pode dizer, clínicas, e que a sociedade cria também, porque um autista que tem ansiedade, ele tem ansiedade por quê? Porque ele se sente diferente dos demais e não é acolhido por isso, tem medo, né? Então eu acho que as comorbidades que eu carrego durante a vida, algumas eu criei até mesmo recente, então eu acho que isso é o que mais me incomoda, as condições que vêm associadas. Você acha que o que você acha de questões polêmicas como o rol da ANS e leis que não são cumpridas? O rol da ANS foi uma polêmica muito grande nas minhas redes sociais porque me desgastou muito. As pessoas hoje em dia, elas não olham para o político como um servidor público. Elas acabam idolatrando o político. E eu penso o seguinte, seja de esquerda ou de direita, seja lá qual for a ideologia, o político ele foi eleito para servir o povo. O político tem que ser subalterno ao povo e não o povo ao político. Então, eu fui muito atacado nas minhas redes sociais por me posicionar. E eu me posicionaria independente de quem estivesse no poder. A minha causa é o autismo. A minha causa é o autismo. Então, eu acho que independente de quem esteja no poder. Então, o rol da ANS ele foi algo que me deixou bem desgastado. Mas essa idolatria, eu acho que é por falta de informação, né? O povo não sabe. O povo acha que o cara tá no poder, ele é um deus. Eu acho que não só falta de informação, eu acho que é também ignorância mesmo das pessoas, tipo, e falta de interesse em estudar o mínimo, porque é como eu sempre digo, né? Como eu sou cristão, então eu uso um versículo que é João 8,32, eis conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E eu acho que o conhecimento ele liberta, porque o conhecimento é a verdade. Sim. Então, quanto mais nós temos conhecimento, mais liberto de ideologias e de contaminação política nós estamos. E logo nos tornamos chefes, né, dos políticos e não servidores dos políticos, como muitos veem. Sim, sim. Ó, essa saúde, você acha que a saúde cabe em uma família? Absolutamente não. Eu acho que saúde, ele é um direito constitucional. Por isso que eu achei a decisão de tornar o rol taxativo novamente, porque, na verdade, ele tá mitigativo agora, né? Então, não mudou nada pra mim. O rol voltou a ser taxativo novamente, Sim. só que com algumas ressalvas. Ali foi uma maquiagem jurídica para tornar o rol novamente taxativo. Então eu tenho o seguinte pensamento: achei um retrocesso, o rol basicamente voltar a ser taxativo. Nós iremos lutar contra isso, como sempre a comunidade do autismo luta. E eu acho também que, como eu disse, saúde é um direito constitucional, não é discutível o direito à saúde no Brasil. Então, eu acho que esse debate não deveria nem estar acontecendo. O STF, para mim, tomou a decisão mais equivocada que poderia ter tomado. Perfeito. Recentemente você disse, esqueçam influencers que não são autistas, que vão na farofa da GK, em Rancho do Carlinhos, para falar sobre autismo. Por quê? Então, essa frase, ela partiu do meu amigo Fernando, né, do Autism BR, mas assim, eu aceitei a colaboração e concordei plenamente, endosso inclusive, porque senão eu não estaria nem na postagem, né? Por que que eu acho essa opinião uma opinião pertinente e por que que eu falo ela abertamente? Se não foi eu que falei, agora eu falo, esqueçam esse tipo de influencer. Porque eu acho que é assim, cara, eu não vou citar nomes aqui porque não é medo de processo, eu nunca tive medo de processo, mas porque eu não quero dar palanque para pessoas que eu não acho importante. Tem pessoas que estão fazendo ativismo, começaram de uma forma nobre, mas acabaram se embriagando de poder. Quando essas pessoas estiveram expostas a uma fama muito grande, elas acabaram se ludibriando com isso, elas acabaram vendo oportunidades de crescimento pessoal. Então, essas pessoas, elas acabaram começando a lutar por elas e não por uma comunidade inteira. E eu não sou assim, a minha luta por mim é pessoal. Agora, a minha luta nas redes sociais sempre vai ser por autistas e famílias atípicas. E tem influenciador que não é autista dando pitaco na comunidade do autismo, né? Influenciador que ganha grandes oportunidades em grandes mídias, inclusive é uma crítica que eu tenho à grande mídia, né? Como emissoras enormes que dão palanque para esse tipo de gente, inclusive. E eu não concordo, porque essas pessoas elas estão ganhando visibilidade e o povo tem gente que ainda acredita na boa vontade dessas pessoas. E eu não acredito na boa vontade dessas pessoas. Acho que elas são aproveitadoras, estão apenas tentando angariar seguidores para crescer cada vez mais, para demonstrar poder para as emissoras e mostrar que, nossa, olha, eu tô aqui, eu posso ser um influenciador, eu posso ser a cara da inclusão. E não, cara, não é assim. As pessoas precisam ter uma consciência de que quem luta e quem não luta. Tem gente que tem um conteúdo muito mais importante do que dessas pessoas, com ali 3 mil seguidores há 3 anos. Né? Então eu não concordo com isso. Eu acho que esse tipo de influenciador, por exemplo, ó, enquanto tinha gente lutando ali contra o rol taxativo, tinha influenciador, mas a gente estava lutando contra o rol taxativo e tinha influenciador mais preocupado com fofoca de rico, se o Zé Felipe ou a Virgínia tinha terminado ou não, se aconteceu isso, se aquilo na vida do Carlinhos Maia. Cara, não dá. A gente precisa, pensar no autismo, pensar nas pessoas com deficiência. Eu acho que é completamente abominável a pessoa se dizer influenciador pela inclusão, pelas pessoas com deficiência, pelas pessoas autistas, e estar mais importada com o próprio umbigo do que no interesse do povo. O que você acha do Felca?
Eu gosto muito do Fel, cara. Pra falar a verdade, eu gosto muito do Fel, que eu acho que ele se salva nesse, desculpa o palavreado, nesse mar de lama que a gente tem aí. Né? Eu ia falar outra palavra aqui, mas sim, eu acho que a gente tem um mar de lama aí, um lamaceiro enorme. E o Fel que ele se destaca. Eu vi que ele teve muitas críticas agora porque ele foi pra uma emissora grande aí de televisão. Mas eu confesso que eu tô ansioso para saber como é que vai ser isso, como é que vai ser o quadro. Acredito eu que ele possa estar acompanhado de um profissional da saúde mental, que é o que é correto, né, cara? Provavelmente. Porque, poxa, ele sofreu bullying, ele tem fobia social. Eu particularmente me solidarizo muito com a história de vida dele e, inclusive, tem acho que ele vai muitas com o coisas Drauzio Varela, hein? Nossa, legal. Porque o Drauzio fez uma entrevista com ele num podcast, e o Drauzio já é da Globo. Da área, né? E é da Globo e pode ser que tenha convidado, enfim, levado, né? Eu não sei, quanto a isso eu não sei não, mas eu acho que para falar sobre saúde mental nas redes sociais, e para falar sobre as atrocidades que acontecem nas redes, eu acho que ele tem propriedade. Tanto é que ele ficou um ano parado sem falar nada, e quando ele voltou explodindo, né? Sim, voltou. Gosto muito dele. Acho que ele se salva. Nesse mar de influencers que lutam pela inclusão, né? Ele se salva. Porque ele, ao que me parece, não sei se ele confirmou, ele tá dentro do espectro também. Uma hora dizem que sim, outra hora dizem que não, mas ele parece que afirmou uma vez que sim, né? Eu vi o vídeo. Então, assim, ele é um influenciador inclusivo também. E dentro desse mar de influenciadores pela inclusão, eu acho que ele é um dos únicos que se salva. Exatamente. Dos grandes, né? Porque tem ali os influenciadores com alto número de seguidores, influenciadores com alta poder de influência, influenciadores com menos seguidores, mas com um conteúdo incrível também. Então, é tipo o espectro de influenciadores. Sim. É uma luz no fim do túnel, né? Você ia perguntar? Não, eu só ia complementar essa parte dos influenciadores. Eu vejo muito, tem um amigo meu que é psicólogo também, a gente discute muito sobre isso. A gente olha, às vezes, página no Instagram, às vezes postando sobre... Tipo, sobre autismo, por exemplo. E aí, a pessoa, ela tipo, fica gravando lá o filho dela é autista, às vezes um nível de suporte mais alto, e aí ela, tipo, nitidamente, sabe, eu acho que é algo que é meio que pra se promover em cima, e aí às vezes acaba passando, por exemplo, uma imagem de que, tipo, a criança autista não é um ser humano. E é um negócio que eu fico muito revoltado, porque eu vejo isso, e aí aos pais, a criança ela não quer fazer tal coisa, em vez de você tratar como qualquer outra pessoa, porque é uma pessoa. Não, ele vai fazer justamente porque a criança quer, pra criança não chorar, e aí, não, a gente vai fazer isso pra ele porque ele é autista. Meu Deus! E aí você reforça um monte de comportamento, e aí quem sai prejudicado não é você. Às vezes né? Às vezes é a família, lógico. Mas é a criança, que um dia ela vai crescer, um dia ela vai começar a emitir alguns comportamentos que ela emitia na infância ali, só que de uma maneira generalizada, e isso vai ser muito prejudicial na vida dela. Então eu fico muito revoltado a partir dessa sua revolta, que eu fico muito revoltado com essas coisas. Nossa, é bizarro. Se tem dois tipos de gente que eu não gosto, e acho até que pode ser meio polêmico dizer isso, mas é pessoa que demoniza muito o autismo e pessoa que romantiza muito o autismo. Nossa, por exemplo, quem fica lá na internet só alimentando desgraça, eu percebo que é para ganhar seguidores. Sim. Porque o cara que não conhece muito sobre o autismo, ou a pessoa que tá ali sofrendo, tá em desespero, ela vai pegar e falar, poxa, coitado, que não sei do que. E aí ela vai entrar e vai seguir o perfil dessa pessoa. E essa pessoa, ela vai ter aquele vício, aquela compulsão pelo algoritmo tão grande que ela não vai parar, ela vai ficar postando desgraça atrás de desgraça sem parar. Espalhando desinformação. E a criança ali, desculpa o termo, que se dane pra ela, porque a criança virou um instrumento de engajamento, de like. E também tem quem romantiza demais, né? Quem acaba postando que o autismo é muito lindo. Até entendo um pouco dessas pessoas quando elas querem mostrar o lado bom, né, da condição e mostrar que autistas têm potencial.
autismo é um superpoder, autismo aí eu já não, poxa, não dá, né? E aqueles que querem ser autista para conquistar os benefícios do carro, não sei do que, não sei do que, sendo que a gente quase não consegue nada, quem consegue, ou não tem dinheiro para fazer essas coisas, né? É tão inacessível às vezes, e a pessoa acha que é um mar de rosa. Nossa, autista tem tanto benefício, que maravilha, né? Que espetáculo. Então, essa questão eu acho muito engraçada. Sempre, assim, às vezes no meu perfil, eu não sei, eu tenho muitas dificuldades de comunicação, de socialização, né? E as pessoas sempre perguntam, nossa, mas como você tem dificuldade de comunicação se você tem uma oratória tão boa? Então eu já percebi que às vezes a implicância comigo é por conta de oratória. Mas a comunicação, ela vai muito Como além. ele pode ser autista falando tão bem? Exato, é isso. A comunicação, ela vai muito... Ele sabe falar como que ele é autista. A comunicação, ela vai muito além de oratória só. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme em entender metáforas. São várias coisas, assim, que eu não consigo explicar em uma frase só. Mas isso daí que você falou é muito engraçado, porque eu já vi gente, né, por conta de falar bem, no caso, vir no meu perfil e falar assim, você não é autista, você tá só querendo tirar o direito dos autistas. Meu, que direito, cara, que eu quero tirar dos autistas? Tipo assim, a única coisa que eu tenho de direito é uma carteirinha com um cordão. Um cordão no pescoço? Um cordão no pescoço. Eu falei assim, se eu quiser uma carteirinha com cordão no pescoço, eu vou lá e compro um cordãozinho, ando com a chave aqui. Eu tô usando isso aqui pra pelo menos resguardar minha condição aqui, porque a questão não é só comunicação não, gente. Pelo amor de Deus, autistas têm variadas dificuldades de comunicação, socialização, que vão muito além do que as pessoas pensam ser singular, cara. E também tem o lance deles acharem que o autista é mega inteligente, né? Tipo o Doctor, aquela série americana. Não, Dr. The Good Doctor. The Good Doctor. Isso. Gente, todo mundo acha que é autista. Nossa, é autista? Nossa, eu te assisto, eu sei como é que é. É maravilhoso. É um gênio. Eu gosto da série, falar a verdade. Eu também gosto, acho bem legal. Mas não traz uma verdade, né? A pessoa fica achando que... E assim, cara, existem autistas assim daquela maneira, existem, sim. Mas tipo assim... É minoria. Ele tem savant, né? Então é pra se considerar isso também. É outra história. A série quis trazer um estereótipo de autista muito inteligente. Explica então, o que é savant, que as pessoas não sabem. Savant, no caso, é uma condição, né? Assim, eu vou falar dentro por cima. Dentro do autismo, né? sim, a gente não tem... Ela é uma condição... Ela é separada do autismo, né? Às vezes ela é uma condição que vem associada com o autismo, mas ela é muito rara. É rara. Quando vem associada com o autismo. E muitos desenvolvem, por exemplo, memória fotográfica, uma inteligência fora do comum, absurda, né? E o fato de ter, por exemplo, uma memória fotográfica, a pessoa pode ser... como eu posso citar de exemplo? A pessoa pode ler um livro, assim, rapidamente e decorar diversas partes desse livro ao mesmo tempo. Por exemplo, eu veiculei uma notícia de um garotinho autista que ele sabia desenhar um mapa do mundo inteirinho, cara. Era impressionante. Esse garotinho, com certeza, ele tem uma condição associada como o savant, por exemplo. Sim. É uma raridade, né? Uma loucura. Tá. Como é que é seu relacionamento com esses seguidores famosos que você tem? Tipo a esposa do Cássio. Como é que é? Assim, e como é que foi? Como é que começou? O meu relacionamento com a esposa do Cássio começou por conta do Autistas Alvinegros, né? Ela me conheceu fazendo live com eles. Posteriormente eu entrei para o Autistas Alvinegros. Aí eu conheci a esposa do Cássio. Eu fui até o camarote do Cássio na arena do Corinthians algumas vezes, nós conversamos, trocamos o WhatsApp, ela virou uma amiga, né? Às vezes eu não tenho palavras para falar sobre ela e sobre o Cássio, porque eu não costumo tornar isso público, porque eles não gostam, por exemplo, de expor ações que eles fazem publicamente, né? Mas eu que tô ali sei o coração deles, porque ela já me ajudou demais, assim, eu costumo dizer que na pior fase da minha vida, o Cássio, ele me deu um fôlego para continuar, porque ele, além de agir
né? Materialmente, ele agiu também como um amigo. Então, isso para mim foi muito importante. A esposa do Cássio, ela é uma das pessoas mais incríveis e acolhedoras que eu conheço, verdadeira. Ela fala mesmo, às vezes nas redes sociais, ela tem até um receio de falar, porque ela fala bastante a verdade. E assim, cara, eu só tenho gratidão ao Cássio, à família dele, à esposa dele. A Janara é uma pessoa maravilhosa, assim, é uma amiga que eu vou levar para sempre, assim, tenho certeza disso. Quais são os seus sonhos futuros e também que mensagem você deixaria para jovens autistas que te seguem? Meu sonho é me formar em psicologia. Você nem falou por que psicologia? Eu escolhi psicologia porque, primeiramente, eu tinha outras ideias, né? Só que, poxa, a vida da gente muda, né? E a gente vai trocando as preferências, é normal. Às vezes eu posso gostar de uma coisa hoje e não gostar amanhã. É como hiperfoco, por exemplo. Você muda o tempo inteiro. Sim. Mas assim, eu escolhi psicologia porque depois que eu entrei no ativismo, eu subentendi que tinham muitas famílias precisando de profissionais capacitados. E eu comecei a estudar a psicologia como a ciência incrível que ela é. Eu entendi que, para mim, estudar o cérebro humano era uma forma de entender as outras pessoas e tentar entender a minha origem também, que era uma coisa que eu queria muito. Então eu comecei a estudar psicologia e me apaixonei pela ciência. Eu vou me tornar um psicólogo, tenho certeza disso. Esse é meu sonho, meu maior sonho. E as pessoas pensam muito que eu tenho sonho de me tornar famoso, mas não, eu não tenho isso. Isso daí tem acontecido naturalmente. Eu não almejo isso. Há quanto tempo você está na internet? Eu acho que tem 2 anos e meio. Ok. Mas eu não almejo isso, eu nunca busquei isso. O que está acontecendo na minha vida agora é algo extraordinário, que eu agradeço muito a Deus, sempre. Mas o meu maior sonho mesmo, que eu digo aqui, é dar holofotes à causa. E se um dia eu parar de fazer ativismo, que pelo menos o meu legado como ativista tenha servido para mudar a vida de muitas pessoas, como eu sei que mudou, porque eu recebo muitos relatos todos os dias, mas eu quero que isso aconteça quando eu já tiver me formado em psicologia e ter dado orgulho para minha mãe e para minha avó. Esses são os meus maiores sonhos, e o recado que eu daria para os jovens autistas é que continuem, perseverem, porque a vida é difícil para nós, ela é muito mais difícil, a gente carrega um fardo, mas eu acho que esse fardo que a gente carrega, esse peso todo nas costas, tem um motivo. E a nossa luta é árdua e nunca há de cessar. Ok, para encerrar, vamos para um bate-bola rapidinho. Uma palavra que te define. Uma palavra que me define: sinceridade. Um conselho que você daria? Amem mais. E um momento marcante da sua vida? O nascimento do meu irmão, em 2006. Vocês se dão bem? Ah, sim. Eu e o Henri, a gente briga bastante, como 2 irmãos, mas a gente se dá bem. São só os 2? E tem eu, o Henri, a Maria Eduarda, né? E tem a Gabriela, que é minha irmã por parte de pai. E os outros 2 são por parte de mãe. Eu estava vendo a importância de um irmão na vida de um autista, né? Porque companheiro, parceiro, é tudo, né? Ajuda. O meu irmão, ele me defende, assim, a gente briga às vezes, o meu irmão, ele tem algumas opiniões, assim, contra mim, tipo, você é chato, que não sei do que, só que ele me defende muito, assim, se falar mal de mim na frente dele, cai na porrada. Da B.O. Ok. Então vamos encerrar esse bate-papo com o influencer Wallace de Lira, pedindo para ele deixar os contatos, convites para o público seguir e acompanhá-lo nas redes sociais. Também falar da Expo 2025, né? Que você vai estar participando. Eu vou estar na Expotea 2025 agora em novembro. Eu tenho também o evento, o 3º Congresso sobre Autismo de Votuporanga, que eu estou indo agora no dia 25, na semana que vem eu já arrumo minhas malas para pegar o avião e ir. Isso aí é uma coisa muito importante também que eu ia salientar aqui rapidinho. Depois que eu comecei a fazer ativismo, eu nunca andei tanto de avião na minha vida. Já virou... E você tem medo? Gosta tanto? Como é que é? No começo eu tinha medo. Tinha muito medo, cara. Juro pra você, tinha muito medo. Sim. Mas aí depois, quando você vai se acostumando... A primeira vez que eu peguei o avião sozinho, sem a presença da minha avó...
Aí eu peguei e falei, bom, agora eu já não tenho mais medo, né? Mas eu sempre penso assim, né? Poxa... A avó é mais presente do que a mãe? As duas são presentes igualmente, mas assim, como a minha mãe, ela trabalha pra caramba, então não tem como ela tá nos eventos que eu tô... Na área da saúde, não? Ela é professora. Ela é professora de criança. Ela, se não me engano, é pedagoga, né? Psicopedagogo, pedagogo. E ela é empresária também, então ela trabalha pra um caramba e a minha avó me acompanha mais, então... Que delícia, né? Nada melhor que uma avó, olha que espetáculo. Então vocês se dão super bem. Nos damos super bem, ela vai junto comigo também pra Votuporanga. Tá surgindo mais eventos, cada vez mais, não tem... Eu participei do Congresso Espectro recentemente, ainda tô colhendo os frutos ainda, no sentido, tipo, do carinho das pessoas, das oportunidades que estão chegando pra mim poder conscientizar. Quando eu falo de oportunidades, é só para deixar bem claro que não é algo para minha imagem, nem grana. Assim, é claro, né? Fama. A gente recebe, claro, não vou ser mentiroso, a gente recebe às vezes não, né? Tem muitos lugares que eu não recebo, tem muitos lugares que eu mesmo faço questão de palestrar de graça, quando eu vejo, por exemplo, que são lugares vulneráveis, locais mais vulneráveis, eu não tenho coragem de cobrar de ninguém, mas assim, é mais por, tipo assim, caramba, cara, eu tô conseguindo fazer com que pessoas que nasceram com a mesma condição que eu possam não passar pelo mesmo que eu passei. E isso pra mim é muito importante. É mais importante do que dinheiro, do que fama, do que qualquer coisa. E também a chance de poder ajudar outras mães a não passarem pelo que minha mãe passou. Porque a vida de uma mãe atípica também é muito difícil. Então, assim... o que ela passou com você? Muito sobrecarga, cara. Minha mãe passou muito sobrecarga. Ela se esgotou, mas eu costumo até dizer, minha mãe é nova, ela tem 40 anos, então ela... criou cabelo branco antes da hora por conta de mim, assim. Eu até dou risada, brinco, mas, assim, é algo sério se você for olhar no É terrível. É algo sério. Então, tipo, eu quero muito que as coisas deem certo, porque dando certo pra mim, tá dando certo pra quem tá próximo de mim também. E para os meus amigos, eu agradeço a Deus por isso. Peço que todos sigam o podcast de vocês. Nosso futuro roster, nosso futuro titular aqui. Já fui chamado para participar mais vezes aqui. Eu posso ter certeza que eu volto aí. Nosso colunista. Tá sempre viajando, nunca vai estar aqui. Vai sim, né, Wallace? E sigam o Papo Inclusivo aí, porque quando eu não estiver viajando, eu dou uma passadinha aqui. Eu tô aqui do lado na faculdade. Legal. Eu sou o Wallace Delira, eu sou autista, estudante de psicologia. Eu crio conteúdo através do @Wallace Delira no Instagram e no TikTok, que eu não utilizo muito, mas tô tentando agora. É o Wallace Delira também, só que no D com 2 E, né? Do Wallace D.E. Lira. E... Wallace com 2 L's? Com 2 L's. W-A-L-L. Meu nome é meio difícil, né? Minha família só tem nome confuso. Mas essas são as únicas redes que eu uso. Mas eu tô mais proativo no Instagram mesmo. No Instagram. Quer deixar algum recado pro pessoal que tá te assistindo? O único Pras mães? Assim, o único recado que eu gostaria de deixar, né? Como vai ficar gravado, então eu gostaria de dizer para as pessoas não desistirem, para as pessoas persistirem, independente das adversidades que vêm pelo caminho. Deus está conosco, nossa força de vontade está conosco. Tem pessoas que não estão dentro da comunidade do autismo, mas que estão chegando também para nos ajudar. E por mais que o caminho seja árduo, por mais difícil que o caminho seja, eu sempre vou acreditar que a empatia, o amor e o respeito ao próximo são pilares basilares para a construção de um futuro próspero. Então, eu peço que as pessoas não desanimem, continuem lutando, porque se não fosse difícil, né, nós simplesmente não estaríamos aqui. Então, continuemos a lutar, porque nada é fácil nessa vida. Para nós é muito mais difícil. E que Deus nos abençoe. Amém. E você que ficou conosco até agora, ativa o sininho, deixa seu like e se inscreve no canal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.